Bom, olá a todos. Então, eu vou dar continuidade aqui ao que o Lucas começou a tratar com vocês, dessa revisão de parte da termodinâmica. E eu vou também tentar aqui dar conceitos, ideias gerais, porque lembrando que o intuito desse curso é vocês entenderem o CALFAD. Então, essa revisão vai ser bem focada em vocês entenderem os aspectos importantes para entender o que está funcionando atrás da caixa preta, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, caixa preta. Mas se refere aí a você estar mexendo com alguma coisa, com um programa ou com um equipamento que está te dando resultados, você não sabe o porquê que está dando esses resultados, né? Então a gente precisa ter essa base de termodinâmica para entender o que está por trás aí da caixa preta, né? Então estamos aqui na nossa segunda aula de conteúdo, né? Revisão de termodinâmica. E um resumo do que foi a aula passada, então, eu acho que na aula síncrona eu tentei frisar isso bem, mas era entender três coisas aí, né? Primeiro que na termodinâmica absolutamente tudo está conectado, né? Todas as funções termodinâmicas, uma está conectada com a outra, e por causa dessa conexão, essa função aqui é uma grande amiga nossa, a função G, a energia livre de Gibbs. Ela é uma grande amiga nossa por dois motivos, né? Primeiro, porque o mínimo na função da energia livre é o equilíbrio para uma situação de temperatura e pressão constante. Ou seja, se eu deixar a temperatura e a pressão constante, a configuração do meu sistema que tiver um mínimo, certo? Um mínimo de G é a condição de equilíbrio, né? E isso aqui significa dizer que, em termos matemáticos, se G é mínimo, além desse valor ser o menor global, ela também tem essa característica que dg é igual a zero, né? Então G é muito legal porque ela é a função que minimiza a energia livre em temperatura e pressão constante, e porque a gente consegue derivar todas as outras a partir dela, né? Então a gente consegue tirar, por exemplo, a entropia, a entalpia, né? Tudo com relações de derivada da função G, né? Então, esses eram os pontos, né? E a gente consegue determinar G experimentalmente, aí também discutimos isso, conhecendo algumas constantes, que nem alfa, beta, Cp, etc. Beleza? Então, nessa aula a gente vai partir para ver um pouquinho mais conceitos relacionados a diagramas de fases. E a gente vai começar com diagramas unários. Então, vocês com certeza já viram diagramas unários. Aqui tem um exemplo, que seria o exemplo para o ferro, né, para o elemento ferro. E basicamente o que esse diagrama está falando é que se eu escolher uma certa pressão e se eu escolher uma certa temperatura, ele vai falar qual que é a fase de equilíbrio ali que eu vou ter para o ferro puro, né? Então isso aqui é um unário, eu estou falando do ferro puro, nessa temperatura e pressão. Então, nessa temperatura e pressão, ele vai ser FCC, ou CFC, né? Então, como que esse diagrama aqui ele é construído? Bom, usando os conceitos da aula passada, cada função G, né, eu posso representar qualquer função termodinâmica como dependente de outras duas. Então, a gente escolhe temperatura e pressão, né? Então, G é uma função de temperatura e pressão. Então, aqui vai ter vários termos. A mais BT, mais ct ao quadrado, mais bababá, e uma dependência na pressão também. Por exemplo, B2P mais B2P quadrado, etc, etc, etc. De forma que cada fase vai ter uma equação desse tipo. Então, seria como se a FCC tem a G da FCC, que ela é uma função da temperatura e pressão, que vamos supor que a gente conseguiria medir essa função experimentalmente para várias temperaturas e pressão, temos uma equação para ela. A fase BCC é a mesma coisa, ela vai ter um G do BCC, né, que vai ser também função de T e P, que vamos supor que a gente mediu isso em várias temperaturas e pressões, e temos isso então para todas, para o líquido, para HCP. E o que esse diagrama está falando é uma representação gráfica, uma representação visual dessas energias livres de Gibbs. O que ele está mostrando para a gente? Ele está falando que, olha, em toda essa região aqui, né, em toda essa região aqui que eu estou achurando,
Se eu olhar o valor dessas energias livres aqui, essa daqui é a que tem o menor valor. Então é uma comparação simples entre essas funções de energia livre das diferentes fases. Em toda essa região, essa é a função de menor energia. Tá? E nessa região aqui, por exemplo, é a HCP, essa função aqui, a G do HCP, vai ser a que tem o menor valor absoluto, e assim vai, a CFC aqui e a líquido lá. Tá? Simples assim. Então, esse diagrama, essa representação gráfica, então, de qual que é a fase que tem o menor valor de G para essa temperatura e pressão. E todos os diagramas unários, eles vão ter essa característica. Tá? Essa característica, qual que é a que eu estou me referindo aqui? É da gente não ter nenhum campo bifásico. Todas vão ter sempre só campos monofásicos. Então eu vou ter aí pontos triplos, que é onde eu tenho a coexistência de 3 fases. Eu vou ter minhas linhas aqui que separam um campo da outra. E por assim vai. Né? Vocês sabem que os binários isso não acontece, então a gente vai discutir um pouco por quê. Né? Então aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma representação um pouquinho diferente, se eu pegar aqui a pressão de 1 atmosfera, nossa pressão, e eu plotar agora, né, o G em função da temperatura, basicamente o que esse diagrama está dando é isso aqui, né, ó, desse ponto até esse ponto aqui, é onde a gente está, né, aquela temperatura deve coincidir com essa daqui, essa temperatura aqui deve coincidir com essa temperatura aqui, e essa temperatura aqui deve coincidir com essa temperatura aqui. O vapor não está sendo mostrado. Então, basicamente, no período inicial, o BCC é o mínimo, que tem a menor energia livre de Gibbs. Né? Aqui a CFC está acima dela, a do líquido estaria aqui acima dela e a do vapor estaria mais acima dela. Né? E por aí vai. Aqui a menor é a CFC, aqui a menor volta a ser a CCC, aqui a menor é o líquido, aqui a menor é o vapor e por aí vai. Beleza? Então, a gente pode representar aqui transições de primeira ordem, também pode representar transições de segunda ordem, tá? Que não vamos entrar em grandes detalhes nesse curso, mas a grande diferença entre elas é a variável termodinâmica, que a gente tem uma descontinuidade durante a transformação. Né? Então, no caso de transformações de primeira ordem, são variáveis termodinâmicas de primeira ordem que sofrem uma mudança. Né? Por exemplo, o H ele vai sofrer uma mudança brusca aí com a transformação de fase. Então eu vou ver, por exemplo, o calor sendo emitido ou absorvido durante essa transformação, enquanto que nas de segunda ordem isso não acontece. Então a gente tem, por exemplo, a transição vítrea, a temperatura de Curie e algumas reações de ordem e desordem, elas podem ser transições de segunda ordem. Então elas não têm calor latente, a descontinuidade está em propriedades termodinâmicas de segunda ordem, por exemplo, capacidade calorífica. Então, capacidade calorífica sofre uma descontinuidade, mas a entalpia não. Beleza? Então, também não vou entrar em muitos detalhes nisso. Vamos para o que interessa. A gente, beleza, unários, tranquilo, acho que a representação é simples, faz bastante sentido, né? Estamos acostumados, então, a entender, então, beleza, eu tenho minha função G, que depende da pressão e temperatura. Agora, quando a gente passa a ter mais ligas, mais elementos ali no meu material, né? Então agora eu não estou mais num material puro, eu estou numa liga metálica, por exemplo, ou qualquer outro material, uma cerâmica mista aí, seja o que for, eu tenho mais um grau de liberdade. Antes eu podia variar a pressão, eu podia variar a temperatura. Agora, o meu sistema pode ter diferentes composições. Então, todas as minhas variáveis termodinâmicas, isso aqui pode ser G, isso aqui pode ser V, isso aqui pode ser H, pode ser o que for. Além de depender da pressão e temperatura, que eu já tinha dominado, né? A gente já tinha dominado, a gente tinha o G da função inteira, a gente já tinha tudo. Tinha G, tinha H, tinha S, tinha tudo. Agora, o problema é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque isso vai variar com a concentração, né? Tem que variar com a concentração. Não faz sentido não variar com a concentração. Eu estou mudando a composição química, eu estou mudando as ligações lá dentro do meu material, né? E então vai variar. A energia interna vai variar. Então, consequentemente, vai variar todo o resto. Então, a termodinâmica tem que dar um jeito de lidar com isso, tá? E isso aqui foi uma coisa que eu tentei deixar claro lá na aula
síncrona que a gente teve, que eu consigo representar qualquer uma dessas variáveis termodinâmicas como uma função da temperatura e da pressão, né? Então, isso aqui vai variar, dependendo da função que for aqui, esse MSN, mas agora, para o sistema unário, isso aqui parava aqui. Agora eu tenho que acrescentar um termo adicional que ele advém dessas adições composicionais que a gente está colocando, certo? Então, eu tenho que adicionar essas contribuições iniciais. Então, como que a gente fez antes para sair de uma função, por exemplo, aqui G, né? Vamos pensar que a gente está falando de G, e chegar nessa dependência. Bom, era aquela ideia simples, né? O que é dg, né? Bom, se eu estou pensando em G como uma função da temperatura e pressão. Bom, o dg, ele usando ideia de diferencial, a diferencial de G com T a P constante dt, certo? Mais a diferencial de G com P a T constante dp, certo? Então, nessa relação aqui, isso aqui é M, isso aqui é N, né? Então, agora que o meu G, ele não é mais só dependente de T e P, agora o meu G é dependente de T, de P e da composição química. Então, por exemplo, do teor de elemento A, do teor de elemento B e assim por diante. Então, eu tenho que somar aqui todos esses dg, dx, né? Do x, então, por exemplo, da composição do elemento A, vezes dxa, AT e P constante, né? Então, aqui AT e P constante. E mais todos os outros, né? dg, dx em relação ao elemento B, então, por exemplo, dg, dxb, dxb, se for 3 elementos, dg, dxc, dxc, né? Então, com todos os outros elementos, né? Posso fazer isso em termos de x, né? De composição, ou de número de átomos, né? Então, essas variáveis adicionais que a gente está colocando aqui, por definição, elas são a diferencial no caso, se eu estou pensando aqui no G, de G com o número, a quantidade de átomos, ou se eu quiser normalizar, pela composição daquele elemento. Então, o dg, né? Então, por definição, essa nova variável que eu estou introduzindo aqui, que para o caso do G chama potencial químico, ela é a derivada de G, né, em relação a um elemento específico. Então, vocês com certeza já viram essa ideia de potencial químico. Então está aqui o motivo, né, o jeito que ele entra, ele é adicionado aí na equação. Então agora a minha equação carrega esses termos adicionais, essa somatória, né, para deixar igual do jeito que está lá. Aqui seria x, aqui seria x, né, aqui seria, e a gente está fazendo para g, né, essa somatória adicional aqui, certo? Então, a ideia, então, toda do potencial químico, né? A gente já tinha visto também na aula passada que para o G, aqui o meu M, né? Que eu chamei lá no slide passado era menos S, o meu N era V, né? E então a gente coloca esse termo adicional aqui na nossa equação da energia livre de Gibbs, certo? Lembrando que então o potencial químico, que então a gente vai usar esse símbolo μ aqui para representar ele nada mais é do que a derivada parcial de G com o teor desse elemento I, certo? Então, olha que legal. Por causa da consequência, como a gente tem a cara, o formato dessa equação aqui, né? A gente tem uma relação geométrica muito interessante, tá? Então, isso aqui surge naturalmente do jeito como a gente define o potencial químico, que é o quê? Se eu pensar agora, então, eu estou pensando aqui na minha curva de energia livre em função da composição, tá? Vamos simplificar e vamos pensar que essa curva de energia livre está partindo do zero, tá? Ela não necessariamente precisa partir do zero, mas para simplificar, vamos pensar que ela está partindo do zero. Então, o que acontece na medida que a gente vai aumentando o teor desse elemento B aqui, né?
na medida que a gente vai aumentando o teor de elemento B, essa função de energia livre aqui, ela pode variar, ela pode ir para cima, pode ir para baixo, vai depender aí de qual que é o elemento A, de qual que é o elemento B, mas enfim, ela vai começar a variar. Por causa da forma como a gente definiu o potencial químico, que se olhar no slide passado, aqui é D, né, eu tenho essa diferencial, mas por causa da forma como a gente definiu esse diferencial, a gente pode mostrar que aquilo é equivalente a isso, a dizer que a energia livre ela é xi, né, ou seja, a concentração do elemento I, vezes o potencial químico desse elemento. Então, olha que interessante, estamos pensando aqui num sistema binário AB. Graficamente, se a gente traça aqui a nossa curva de energia livre e a gente pega um ponto aqui que a gente quer saber, por exemplo, essa é a composição da nossa liga. A gente quer saber qual que é o potencial químico de cada elemento aqui. Se vocês olharem para essa relação, isso aqui na verdade nada mais é do que uma média ponderada dos dois valores aqui de uma reta tangente, né? Então, se eu pegar xb e multiplicar por esse valor e 1 menos xb e multiplicar por esse valor é equivalente a isso. Então, a gente tem essa relação geométrica muito interessante, que uma reta tangente a um ponto da curva de energia livre vai me dar aqui nos eixos coordenados os valores da energia, do potencial químico de cada um dos elementos. Então percebe que o meu elemento A, vamos supor que aqui é ferro, o potencial químico do ferro é diferente do potencial químico vamos supor que aqui é alumínio. Né? Esses potenciais químicos são diferentes, então o ferro vai ter um potencial químico, o alumínio vai ter outro potencial químico para essa liga aqui, certo? E se, vamos supor que os elementos não... Aqui vamos supor então que a gente está falando de ferro e alumínio. Se adicionar alumínio no ferro não mudasse a energia livre de Gibbs, isso daqui seria uma reta, né? O valor que eu saio daqui, o valor que eu chego aqui, né? De novo, simplificando aqui, colocando 0 e 0, seria uma reta. Então, qualquer desvio em relação a essa reta aqui, né, é o meu termo G de mistura, né? É o G de mistura que eu vou chamar de G de mistura de excesso, tá? Que é as contribuições adicionais aí que o elemento que eu estou colocando em solução sólida nesse material vai estar causando, tá? Então, lembrar dessa relação geométrica interessante aqui da tangente, que depois a gente volta nela, tá? Então, como que vai acontecer? Então, estamos olhando aqui, por mais que a gente ainda já esteja tratando de dois elementos, a gente está tratando aqui pensando que está tudo entrando na mesma fase. Mas a gente sabe que muitas vezes não vai entrar tudo na mesma fase, a gente vai ter separação de fase. Então, como que a gente pode pensar e entender isso usando a termodinâmica? Bom, vamos voltar, então, antes de entrar nessa parte, vamos voltar no que a gente já sabe. A gente sabe que o equilíbrio ele acontece quando? Ele acontece quando eu tenho, né? Então, acabei de frisar isso aí lá no resumo. O G é mínimo e a gente tem um DG aí igual a zero, né? A gente está no mínimo, então esse valor, o G é o menor valor que ele vai ter para todas as configurações possíveis do sistema e ele está num poço aí de forma que qualquer variação de configuração do sistema que eu tentar impor, eu estou no ponto de mínimo. DG tem que ser igual a zero, certo? Agora, vamos supor então que a gente está pensando num sistema, de novo, temperatura e pressão constante. Então, isso aqui a gente já tinha, né, para o equilíbrio, quando a gente pensava em uma relação de equilíbrio. Por exemplo, a gente pensava aqui, por exemplo, a gente pegava aqui, nesse ponto aqui, a gente consegue ter alfa em equilíbrio com gama, né? Mas a temperatura, se eu tenho, por exemplo, essa pressão, essa temperatura, eu consigo criar uma condição que eu tenho, por exemplo, um material que é 50% alfa, 50% gama, né? E percebe que então eu tenho a temperatura e a pressão muito bem especificadas, né? Então, voltando aqui, o meu equilíbrio ele passa necessariamente por a temperatura nas duas fases ser igual
e a pressão nas duas fases ser igual. É o que eu chamo de equilíbrio térmico, né? O material todo vai estar na mesma temperatura no equilíbrio, e a pressão ser igual em todas as fases. Se a pressão é maior numa fase do que na outra, uma vai expandir, a outra vai contrair. Então a pressão tem que ser a mesma em todas as fases, é o equilíbrio mecânico, certo? Então, juntando todas essas informações que a gente sabe com o que a gente acabou de aprender sobre os potenciais químicos, a gente tem que cada fase, né, antes ela, no monofásico, ela parava aqui, agora a gente tem que adicionar todos esses termos que a gente discutiu, né, todas essas aqui é uma igualdade, né, todas esses novos termos. Eu estou pensando aqui em dois elementos, então tem A e B, de novo, por exemplo, ferro e alumínio. Então eu tenho que adicionar μA dXA, μB dXB, né? E lembrando agora que eu estou aqui numa condição de equilíbrio, né? O meu ΔT igual a zero, meu ΔP igual a zero. Então, para cada fase eu vou ter uma equaçãozinha desse tipo aqui, certo? Então, vamos supor que eu estou pensando aqui num material que tenha duas fases. A primeira fase, na fase 1, então eu estou colocando esse índice aqui em cima para representar que eu estou pensando na fase 1. Na fase 1, eu vou ter que o μA dXA mais μB dXB é o meu DG, e na minha fase 2, eu tenho, né, então cada uma vai ter a sua equação de energia livre, né, a sua relação de energia livre. O DG, pensando agora na fase 2, eu tenho que o μA na fase 2 mais dXA mais o μB na fase 2 vai ser o que vai me dar o DG nessa fase 2. Né? Então, pensando que ao longo de todo o material eu tenho que ter um DG igual a zero, como que eu consigo fazer isso? Né? Assim como a temperatura em cada fase vai ser igual, a pressão em cada fase vai ser igual, a gente tem que, por causa dessa relação aqui, para esse DG dar igual a zero, eu tenho que o μA na fase 1 tem que ser igual ao μA na fase 2, que tem que ser igual ao μA em qualquer fase que eu vou ter em equilíbrio nesse material. Ou seja, antes eu vi que para o meu material estar em equilíbrio térmico, eu tinha que a temperatura em todas as fases tem que ser igual. Para eu ter um equilíbrio mecânico, eu tinha que a pressão em cada fase tinha que ser igual. Agora eu adiciono, ao colocar mais elementos, que para eu ter um equilíbrio químico, e eu vou até limpar aqui para ficar mais arrumadinho, eu tenho agora que o potencial químico de cada elemento tem que ser igual em cada fase. Tá? Então, aqui seria na fase 1 também. Então, vamos chamar aqui de alfa, por exemplo, para ficar mais claro. Então, o μA na fase alfa tem que ser igual ao μA na fase beta, o μA na fase gama, etc, etc, etc. Né? Então, pensando, por exemplo, ferro-carbono, se eu tenho alguma condição que eu tenho, por exemplo, ferrita mais cementita, isso significa que o potencial químico do ferro na ferrita, se ela está em equilíbrio com a cementita, é igual ao potencial químico do ferro na cementita. E o potencial químico do carbono na ferrita é igual ao potencial químico do carbono na cementita. Certo? E esses dois potenciais químicos não necessariamente são iguais. O potencial químico do ferro é o mesmo, então isso no material inteiro, e o potencial químico do carbono é o mesmo no material inteiro. Tá? Então isso daqui, vocês provavelmente, eu não sei se vocês já viram isso para difusão, por exemplo, isso eu já vi gente perder e ser eliminado de concurso por causa disso, de concurso público por causa disso. Porque a pessoa falou que o equilíbrio, né, ele é atingido, por exemplo, para difusão. Qual que é a força motriz da difusão? É igual à composição do material. Bom, qual que é a condição de equilíbrio? É eu ter a mesma composição em cada lugar? Não. A minha condição de equilíbrio sempre vai ser eu ter o mesmo potencial químico em cada lugar. Então, se o meu material for monofásico, isso vai significar a composição ser a mesma em cada lugar. Mas se o meu material não for monofásico, a difusão obviamente não vai eliminar
diferença de composição na amostra. Não, o meu potencial químico é o potencial termodinâmico aí, que vai ser igualado em cada fase aí na condição de equilíbrio. Beleza? Então, só para terminar essa parte, eu queria mostrar como que a gente sai disso que a gente acabou de ver e chega na regra das fases de Gibbs, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Que ela basicamente vai falar quantas fases eu posso ter em cada para um dado sistema aí. Então, com base em tudo que a gente falou, essa ideia aqui, né, que no equilíbrio a temperatura em cada fase vai ser igual, a pressão em cada fase vai ser igual e o potencial químico de cada elemento vai ser igual. O que eu tenho? Eu tenho aqui que eu estou pensando aqui então em N fases, tá? Se eu tenho N fases, a temperatura na fase 1, na fase 2, na fase 3, até a fase N vão ser todas iguais. Se eu tenho, se eu quero considerar a pressão em cada fase vai ser igual, tá? Então eu vou chamar isso aqui, ó, de V, esses dois aqui, de V. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não quero variar a pressão, eu posso nem pensar nessa linha aqui. E além disso, cada elemento, eu tenho que o potencial químico de cada elemento, então, por exemplo, o elemento A vai ter o potencial químico igual em cada fase. O elemento M, né, vai ter o mesmo potencial químico em cada fase. Então, eu estou pensando aqui num sistema que tem... percebe quantas igualdades diferentes eu tenho aqui. Eu tenho aqui um total de... se eu pensar aqui no número de fases em equilíbrio, eu tenho aqui um total de... vou chamar esse número de... Está confuso porque eu estou chamando MN. Eu vou chamar aqui de P. Desculpa, vou mudar o nome aqui para não ficar muito confuso. Eu tenho um número P de fases. Tá? Então, se eu tenho um número P de fases, eu tenho aqui um número de P-1 igualdades, certo? Aqui eu tenho um número, então, para manter o que eu estou colocando lá, um número C de elementos, né? Eu tenho um número total C de elementos. Então, aqui eu tenho um total de C linhas mais V aqui. V sendo 2 para temperatura e pressão, que é o número de variáveis independentes que eu tenho. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que eu tenho aqui um sistema super grande, que eu tenho P-1 igualdades e V mais C vezes esse número de componentes de variáveis aqui, né? Se eu tenho um sistema que eu tenho M equações e N incógnitas, né? Que não seria incógnitas. Então, se eu tenho um sistema de M equações e N incógnitas, esse sistema ele pode ser totalmente resolvido, né? Se eu tiver 0 graus de liberdade. Se o meu número de equações for maior que o meu número de incógnitas, eu vou ter um certo número de graus de liberdade nesse sistema, que vai ser, então, o número de equações menos o número de igualdades, que eu consigo somar aqui, porque eu sei o número de elementos, eu sei o número de componentes e uso 1 ou 2 aqui, se eu quiser pensar só na variação com a temperatura, 2 se eu quiser pensar na variação com a pressão. E eu chego nessa equação aqui, que é a que vocês conhecem como sendo a regra das fases de Gibbs, tá? Que ela diz pra gente que o número de graus de liberdade de um sistema é o número de componentes menos o número de fases mais 1 se eu estiver pensando só em variação de temperatura e 2 se eu estiver pensando em variação de temperatura e pressão. Então, como que eu aplico essa ideia? Né? Como que eu aplico essa ideia de graus de liberdade? Aqui eu mudei, desculpa que ficou mudando, que eu fui juntando aulas diferentes, mas aqui o L seria liberdade, o F do slide anterior, né? E F aqui seria o V do slide anterior, né? Que seria o número de variáveis, certo? Então, como que eu aplicaria isso para um sistema unário, né? A ideia desse, o que seria esse grau de liberdade, ter grau de liberdade? Bom, vamos pensar nesse sistema unário e ver o que ele quer dizer para a gente. Ele nos diz que, por exemplo, se eu tenho 3 fases, eu tenho 0 graus de liberdade, né? Por quê? Eu estou pensando num sistema unário, então eu tenho um componente só, eu tenho
escolhendo aqui 3 fases, né? Ah, não, desculpa, aqui estava certo, é só o L que eu troco para F. Eu mudei a ordem aqui, né? Eu tenho um componente, eu tenho... Eu tenho 3 fases, eu estou pensando em 3 fases, e eu estou pensando aqui na variação da temperatura e pressão, então esse valor aqui é 2. Né? Então eu tenho 0 graus de liberdade, ou seja, eu só tenho uma combinação de temperatura e pressão para a qual isso é possível. Então, no meu diagrama aqui, eu só posso ter, por exemplo, sólido, líquido e gás em uma temperatura e uma pressão específica. Por quê? Porque aquele sistema de equações que eu mostrei, ele é totalmente determinado. Aquilo só existe para uma temperatura e pressão. Agora, se eu passo a ter 1 grau de liberdade, que seria diminuir o número de fases em 2, né? Então aqui eu jogo 2, eu fico com 1 grau de liberdade. Isso significa que existe 1 grau de liberdade aí, ou seja, uma variação de temperatura e pressão possível que eu vou conseguir continuar coexistindo tendo essas mesmas duas fases, que seria esse 1 grau de liberdade que eu estou mostrando aqui, por exemplo. E para o caso do eu ter agora 2 graus de liberdade, isso significa que eu consigo variar tanto a pressão e a temperatura em um dado intervalo, mas eu consigo variar os dois e manter o sistema com uma fase só. Tá? Então, o que a regra das fases de Gibbs diz para a gente é até quantas fases eu posso ter para um dado sistema. Então, por exemplo, se eu pegar uma liga binária, agora o meu número de componentes automaticamente foi para 2 e a gente consegue avaliar aqui os diferentes graus de liberdade que eu tenho. Né? Então, por exemplo, eu posso ter, por mais que eu tenha agora 2 componentes, vamos pensar agora só temperatura, então vamos pôr V igual a 1. Eu posso ter 2 graus de liberdade aqui, né? Se eu estiver considerando a pressão, seria como se fosse um eixo saindo da tela aqui, então eu teria 3 graus de liberdade, né? Mas eu consigo pensar aqui em situações, né, em composições e temperaturas que vão me dar 2 graus de liberdade. Então, por exemplo, no diagrama binário isomorfo seria esse caso. Agora, o que seria essa condição, então, de 2 graus de liberdade? Né? Seria, por exemplo, essa condição aqui, né? Que vocês sabem bem que se eu pegar essa temperatura, essa composição, eu vou ter 2 fases, né? Então agora o meu número, o F aqui, dá 2 para eu ter 1 grau de liberdade. E às vezes é meio difícil entender o que é o 1 grau de liberdade, mas significa dizer, né? Porque esse ponto aqui, na verdade, a gente não está em campo nenhum, né? Dentro dessa região aqui eu tenho 2 fases, mas eu não tenho, o que eu quero dizer é que eu não tenho nenhum material com essa composição aqui. Eu tenho um material com essa, eu tenho um material com essa, certo? Então o meu 1 grau de liberdade está aqui, né? Eu tenho que olhar para o campo que tem a fase. Então o meu 1 grau de liberdade está nessa direção que eu desenho aqui, certo? E aqui nesse diagrama não tenho nenhuma região com 0 graus de liberdade, mas eu teria, por exemplo, num eutético. Né? Então tá aí. 2 graus de liberdade, 1 grau de liberdade e 0 graus de liberdade. Beleza? Então eu vou parar por aqui, eu vou gravar o restante em um vídeo separado.